Eu vou usar o banquinho, mas não vou fazer nenhum show de bossa nova, como ele normalmente é associado. Quero dizer da alegria de estar aqui e dividir fundamentalmente uma ideia básica. É que toda essa questão da sustentabilidade andaria melhor com maior envolvimento do segmento empresarial. Eu, de alguma maneira, estou associado a isso há mais de 40 anos, desde o preparo de documentos preliminares da posição brasileira para a Conferência de 1972, e a ideia de sustentabilidade, naquela época, estava mais associada a preservar a permanência, e hoje a gente vê, 40 anos depois, que ela tem que, indissociavelmente, conter um componente de retrofit, de conserto. Ou seja, estamos perdendo essa batalha no tempo. E, ao refletir sobre isso, e principalmente tendo em vista os tipos de organização em que as pessoas montaram para enfrentar a vida, isso me parece muito claro que está no pouca orientação do segmento empresarial para realmente pegar essa tocha da sustentabilidade e conduzir isso ao lugar certo. Eu acho que existem, podemos classificar, uma classificação usual, 3 setores, ou 3 segmentos. O primeiro setor, formado pelo governo e suas entidades e empresas. O segundo setor, o segmento empresarial. E o terceiro setor, que é o setor das ONGs, das igrejas, dos partidos políticos, das organizações sem fim lucrativo, como o TED, e que tem uma importância crescente até no mundo atual. Ora, por trás dos 3 setores estão as pessoas com os seus valores. E as pessoas, elas adotam atitudes em função, basicamente, de 3 coisas. Uma são os seus instintos, que vêm do seu patrimônio genético. A outra são as suas emoções, que são muito importantes. E a outra é a cultura e a razão. Na realidade, a incorporação das emoções dentro dessa visão é uma coisa mais moderna. Rousseau ainda dizia, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Tempos depois inverteram-se as coisas. O homem nasce mal, porque nasce com os instintos realmente animais. Temos que levá-lo para o lado, vamos dizer, da reflexão, da racionalização, da prática das maiores virtudes humanas. Ora, se nós passarmos os homens dentro do seu coquetel em cada tipo de organização, fica muito claro que as organizações do primeiro setor e do terceiro setor, elas são muito impregnadas por cultura, mas também por emoções, por paixões, no bom e no mau sentido. O que as torna muito difícil convergir. É muito difícil convergir na política municipal, federal. Entre nações, então, nós temos visto fracassos em Kyoto, fracassos em Copenhague e outros que virão aí por aí. Mesmo em assuntos prementes. Na semana passada, a Eslováquia unicamente votou contra o pacote de socorro à Grécia. Quer dizer, se não se coloca de acordo em relação a um problema imediato, premente, como se colocar em relação a como a sustentabilidade, cujos maiores efeitos serão percebidos no futuro. Por outro lado, o terceiro setor tem se notabilizado também por focos muito importantes, serão sempre necessários e complementares. O trabalho na comunidade, que eu faço,
por isso não estou derrubando, mas é limitado. É lógico que se houver milhões e milhões de comunidades, isso atingirá o nosso mundo de 9 bilhões. Mas é limitado. Quem é racional, quem no tempo persegue, ainda que objetivos mais focados, mas mais capazes de serem orientados de uma forma sustentável no tempo, são as empresas, que os seus objetivos de dar resultados e de sobreviver são muito claros. Então, se introduzir nesse pensamento, de maneira adequada, uma visão que contribua para a sustentabilidade, nós poderemos, do meu modo de ver, avançar mais nos anos que nós temos pela frente do que até agora. As empresas aprenderam que para sobreviver, elas têm que, basicamente, fazer 3 coisas. Primeira, aprender. São as learning organizations. Elas aprendem ao longo do tempo. A segunda é mudar quando necessário. E a terceira é ser tolerante. Tolerante é conviver com opiniões díspares e trabalhar dentro de mainstreams, dentro de linhas predominantes, mesmo que sem os consensos que, do ponto de vista político e, às vezes, do ponto de vista mais passional de organizações de terceiro setor, não são obtidos. E por que essas características são mais importantes? Porque o mundo vai mudar muito. E numa escala, quem está assustado com velocidade de mudanças, se prepare, aperte o cinto, como se diz. Porque até agora o mundo foi um mundo ainda comandado por fenômenos naturais. Nós entramos agora numa era que está sendo chamada o antropoceno. Não é mais o pleistoceno ou holoceno. É uma época onde o homem é o principal vetor das mudanças. E como o homem vai mudar e as atividades humanas vão mudar, as mudanças podem ir para lá ou para cá. Podemos controlar as emissões, podemos não controlá-las. Então, entramos na era do antropoceno. Entramos na era urbana. Até o ano passado havia mais gente no campo do que nas cidades. Aqui falou-se muito na natureza, mas o natural agora é ser um habitante da cidade, é viver no asfalto. Aqui eu vejo os pais levarem as crianças para conhecer a Camila. Não sei se alguém aqui conheceu a Camila, que é a camela que tem aqui no parque do Safari, aqui do hotel. Eu ouvi minha neta falar. Daqui a alguns anos eles vão ter galinhas, patos, marrecos, isso que a gente costumou ver, vai fazer parte, né, de nichos assim. Porque é uma civilização urbana, com toda a sua complexidade, com a sua vida em rede, dependendo de fluxo de alimentos produzido em todos os cantos do mundo, e vai por aí afora. O mundo também será um mundo de valores globais. Hoje, os valores locais pulam para o nível global e vice-versa, com uma rapidez muito grande. E essa globalização de valores, ela traz, por outro lado, também uma destruição de fronteiras. Uma invasão da Líbia, apoiada pela Rússia, Estados Unidos e China, era uma coisa inconcebível quando eu era um garoto, 10 ou 15 anos atrás, porque havia a famosa autodeterminação dos povos, que já deixou de existir à luz de coisas maiores, como os direitos universais do homem. Daqui a pouco, eu espero, como a igualdade das mulheres, a educação feminina, ainda profundamente, vamos dizer, violentada em países como China, Índia, os países islâmicos e tal. Então é um outro mundo. E esse mundo, ele vai depender que esses 3 setores joguem de maneira diferente. Eu acho que o terceiro setor, o TED, é um exemplo de como ele deve jogar, eliminando as assimetrias de informação.
O Amartya Sen, que é um prêmio Nobel, dizia: quando todo mundo dispõe da mesma base de informação, é mais fácil chegar a um consenso. Então, se todo mundo assistir vários TEDs desses, eu acho que os consensos serão mais necessários. Um exemplo de terceiro setor, tem dezenas de outros. Em termos de primeiro setor, foi falado a questão das externalidades, é absolutamente necessário. Os governos cobram impostos porque são fáceis de cobrar. Começaram cobrando impostos sobre o sal. Em Confidência Mineira, a justificativa era o quinto dos infernos, que era o 20% que se pagava sobre a produção do ouro, um quinto. Ora, hoje a gente paga 40% e estamos aí sobrevivendo. Se nós capturarmos o imposto como uma espécie de uma penalização pela produção não sustentável e cobrar menos do que é sustentável e mais do que não é, nós estaríamos dando um sinal econômico que orientaria as decisões de todo mundo quanto a preço. E aí, governo e terceiro setor, vamos falar das empresas. As empresas têm feito um progresso. Hoje existem padrões, vamos dizer, contabilidade universais. Está se convergindo. Eu mesmo presidi empresas que, para passar para o padrão internacional, o que era lucro virou prejuízo, o que era prejuízo virou lucro. Mas é uma coisa. A outra são as arbitragens, que são muito importantes. Você foge da justiça local em cima de procedimentos mais expeditos, não para procurar o que é justo, mas para procurar o que é viável, o que é pacífico e o que conduz adiante. São pontos importantes da convergência empresarial, mas o mais importante para nós seria, assim como se estabeleceram padrões sanitários para a questão de alimentos, é ter padrões ambientais para toda a cadeia produtiva. Se você for comprar uma cômoda ou uma camisa, Lacoste, você vê, algumas são feitas no Peru, outra na Tailândia, você compra aqui no Brasil. Saber exatamente, do ponto de vista de agressividade ao ambiente, que o preço que você está pagando está exprimindo a sua, quer dizer, vontade de se enquadrar ou não. Seria maneira de capturar as externalidades e dar sinais de preço ao consumo. Essa é a ideia básica. Eu queria terminar dizendo o seguinte: nós vivemos num mundo que é decorrência do passado. O passado, com os seus valores, com as suas atitudes, definiu o nosso presente. Nós temos que mudar. Nós temos que viver num mundo que o futuro defina o nosso presente. E isso é o mundo neomoderno. É o mundo que você traz o futuro a valor presente. É a presentificação do futuro, que falava Heidegger, é o valor presente dos financeiros, enfim. Se nós pensarmos assim, nós teremos o futuro que nós queremos construir. Se nós continuarmos a tratar o futuro como uma mera extensão do que vem sendo, cultivando valores bonitos que herdamos, mas talvez ultrapassados, nós não chegaremos lá. O mundo da sustentabilidade é um mundo que pode ser negro ou é um mundo que pode ser róseo. Cabe às nossas decisões agora. Temos perdido tempo, mas há tempo de agir começando agora. Muito obrigado.